Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Hoje compreenderemos como os gastos públicos se processam. Vem comigo. Para o gasto público acontecer, são necessárias fixação orçamentária, disponibilidade financeira e imensa vontade política. Essa é a ideia básica. Nós, na nossa vida pessoal, para nós gastarmos, basicamente a gente olha se tem dinheiro na carteira ou na conta corrente. Governo, para gastar, precisa de fixação orçamentária, dinheiro e, claro, vontade política. Os gastos públicos, basicamente, se subdividem em dispêndios vinculados, que são dispêndios amarrados, e dispêndios discricionários. Esses são efetivados a partir da disponibilidade de caixa. Exemplo, construção de estradas, escolas, hospitais, os investimentos de modo geral. Já em relação aos gastos obrigatórios, esses são bem regrados pela própria Constituição da República. A Constituição os carimbou como prioritários. Os gastos obrigatórios, eles são prioritários e representam exceções ao princípio da desvinculação da receita de impostos. Bem, o que você quiser compreender de gastos vinculados, que são exceções ao princípio da desvinculação da receita de impostos, você precisa ler o artigo 167, inciso 4 e parágrafo 4º da norma política, que é a Constituição da República. Bem, na prática, esses gastos vinculados, eles são hierarquização de direitos historicamente tutelados. E que direitos são esses? As vinculações representam reservas compulsórias, reservas obrigatórias, para que não faltem recursos para áreas eleitas como constitucionalmente prioritárias. Que áreas são essas? Fortalecimento do pacto federativo, via sistemática de repartição de receitas tributárias. Saúde, a Constituição diz saúde, direito de todos, dever do Estado. A Constituição vai dizer educação, direito de todos, dever do Estado e da família. A administração tributária, não pode faltar dinheiro para a máquina arrecadadora, senão não há que se falar em gastos públicos. Pagamento de empréstimos de curto prazo, não pode faltar dinheiro para honrar as antecipações de receitas orçamentárias. E não pode faltar recursos para pagamento de débitos com o governo federal e sistemática de garantias e contragarantias. Então, gente, o que é que a gente precisa compreender? Primeira coisa, que os gastos públicos podem ser discricionários e obrigatórios. Os discricionários são gerados a partir de disponibilidade de caixa. Os obrigatórios são amarrações constitucionais para não faltar dinheiro para áreas prioritárias. E o que é que isso tem a ver com os princípios orçamentários? O artigo 167, inciso 4 e o parágrafo 4º do dito artigo 167 vai dizer que, em regra, a receita dos impostos é desvinculada. Porém, a regra não é absoluta, há exceções, e essas exceções são amarrações constitucionais para não faltar dinheiro para áreas que o próprio Constituinte elegeu como prioritárias. E que áreas são essas? Pacto federativo, saúde, educação, administração tributária, pagamento de empréstimos de curto prazo, que são as antecipações orçamentárias, e pagamento de débitos com o governo federal. E também a sistemática de garantias e contragarantias. Tá certo? Bem, eis o conteúdo de hoje e o examinador costuma cobrar muito esse 167, inciso 4 e parágrafo 4º na hora da prova. Fique atento ao seguinte aspecto: o princípio da não afetação da receita de impostos é um princípio que comporta exceções. Se é um princípio que comporta exceções, é um princípio que não é absoluto. As exceções estão na própria Constituição. E o detalhe aqui é que
Esse princípio da desvinculação não é para toda a receita tributária, é só para a receita de impostos. E tudo isso costuma cair muito em concurso público, tá certo? Dúvidas? Pode deixar sua pergunta escrita nos comentários, que terei imensa satisfação em pesquisar para devolver uma resposta fundamentada. Sugestão para novos conteúdos? Fique à vontade para sugerir novas pautas para o canal. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo.